Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia do Yasmin e convidados. Boa tarde. Hoje o Hernani não pôde vir, então Yasmin veio, né, substituir ele. Eu já falei, sai aí que hoje você não é a Iris, não, hoje você é o Hernani, as funções são diferentes. O Severino está aqui novamente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu queria muito que vocês participassem muito. Yasmin está doida para responder as perguntas, porque ela é o Hernani, né? Ela vai responder as perguntas. Eu leio os comentários, ela responde as perguntas. Eu queria... Cadê os telefones? Não estão aí, não? Tiraram hoje? Eu queria dar os telefones para vocês entrarem em contato. Telefone fixo da rádio 3386-1400. 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro. 984867633. 984867633. Lembrando que é Rio de Janeiro, então é 21 na frente, né, dos dois telefones. Você pode entrar no YouTube. Aliás, eu diria que você deve, porque aí você entra e dá um like. Depois você entra no Facebook. Aí no Facebook é na página do Quintas do Evangelho no MAP. Curte, compartilha, porque você vai estar ajudando muito na divulgação. Eu tenho certeza que falar de Jesus é uma coisa tão boa, sempre vai ter alguém precisando ouvir. Não é mesmo, Yasmin? Sim, sobre o que a gente vai falar hoje? Aí, Hernani. Serviço de salvação. Serviço de salvação. Olha, quando eu li Emmanuel, né, eu fiquei assim, até um pouco mais... Primeiro, quando eu li a Bíblia, eu fiquei mais tranquila, porque na Bíblia é mais fácil o roteiro. Emmanuel dá um roteiro maior. Por isso que muita gente, às vezes, fica assim, não, eu vou ficar só com a parte mais fácil. E ser espírita é você trabalhar incansavelmente pela sua autoiluminação. E isso não é nada fácil, né, gente? Eu sempre digo que faça brincadeira de criança. Quando a gente vira espírita, a gente descobre que não é fácil, que é difícil. Mas a boa notícia é que a gente não está sozinho. Muito pelo contrário, que a gente está muito amparado. Então, quando a gente sente o amparo de Jesus, quando a gente sente o amparo da espiritualidade, isso não tem preço. É isso que nos acalma e que nos inspira a continuar. Vamos ao Palavras do Mestre. Hoje é Atos dos Apóstolos. Quase nunca é Atos, né? Hoje é Atos dos Apóstolos. Palavras do Mestre. Essa passagem de Atos, ela está no capítulo 2, e, na verdade, o versículo era o 21, mas eu vou ler toda a parte do capítulo 2 para vocês, porque toda não, mas até onde a gente precisa, até o versículo 21, para a gente poder entender. Mas para vocês entenderem um pouco melhor, isso foi logo após o Pentecostes, logo após o Espírito Santo, né, pousar, né, as línguas de fogo, né, sobre os discípulos, e eles começarem a falar em línguas. Acho que quase todo mundo lembra dessa passagem, né? Então vamos lá. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9h da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí vem a predição do profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra:
sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, Yasmin? Essa tá boa, hein? Quero ver agora tu falar sobre o Apocalipse. É sua vez. Ai, meu Deus. Então vamos. Na realidade, você falou uma coisa agora na abertura, né? Que quando a gente vira espírita, a gente percebe que as coisas não são tão fáceis. E na realidade, a gente percebe que as coisas também não são tão mágicas. É como se a gente virasse realmente adulto e a gente entendesse a dinâmica de algumas coisas que quando a gente é criança, né, a gente não entende. Tudo parece muito mágico, tudo parece muito, muito misterioso. E aí, quando a gente vira espírita, a gente entende que tem uma explicação lógica, que tem um motivo, que é uma coisa mais natural e menos mística, né? Assim, a gente acaba com os dogmas, a gente começa a entender de uma forma mais científica, a gente começa a entender que tem um projeto em cima do que está acontecendo. E a parte do Apocalipse, ela também fala um pouco disso. Na realidade, a gente não tem um Apocalipse dentro da doutrina espírita, a gente trabalha com transições planetárias, né? E a gente sabe que em determinado momento, num processo da nossa escala evolutiva, a gente tem o que seria o exílio planetário, né? Que seria mais ou menos a nossa representação desse momento, que a gente acredita, né, que seria a representação desse momento do Apocalipse, que também pode não ser. Esse apocalipse pode ser lá na frente, quando a gente vai dar origem a outras constelações e a outros processos, né? Mas, assim, inicialmente, como é uma coisa que está mais perto da gente, a gente acredita que seria esse momento de exílio, né, de transição planetária. Dentro da doutrina espírita, a gente já sabe que os planetas, eles também passam por um processo de evolução, assim como a gente, né? E esse processo, ele é dividido em estágios. A gente já passou pelo primitivo, a gente está no provas e expiações, vamos para a regeneração, mundo feliz, celestial, né? E entre esses dois estágios, né, entre o processo de regeneração, de provas e expiações e de regeneração, a gente tem, então, o tão falado exílio e esse momento que a gente vem se preparando e que a gente vem conversando a respeito. Nesse processo de exílio, ele tem características desse apocalipse, né, da Bíblia, mas na realidade ele tem uma explicação e ele tem uma finalidade muito clara. Porque acontece o seguinte: quando a gente está ali encarnando dentro do período de primitivo, a gente está encarnando e desencarnando e a gente não está se comprometendo diretamente com a nossa evolução, porque durante esse processo a gente não tem ainda o conhecimento do que a gente está fazendo. Então, todas as nossas encarnações, elas são muito pautadas no instinto, né? Então, a gente encarna, a gente desencarna. Só a câmera. É que eu tô falando pra ela, olha pra câmera, porque as pessoas querem te ver. Fala, pautada. É muito difícil. Então, quando a gente está no mundo primitivo e a gente está encarnando, a nossa encarnação ela ainda é pautada dentro do instinto, né? A gente ainda não tem um conhecimento do que a gente vem fazer, a gente ainda não tem uma estrutura, então a gente encarna, a gente acaba se comprometendo, a gente faz as coisas e toma certas atitudes para saciar ali as nossas necessidades básicas, a gente desencarna, a gente sofre, a gente é socorrido, mas não tem um aprendizado de verdade, assim, não tem uma responsabilidade de verdade nos seus atos, porque você ainda é muito animalizado, você ainda está muito no início ali da lei do progresso, então você ainda não é totalmente responsabilizado pelo que está acontecendo. Quando a gente entra no provas e expiações, é aí que a gente já começa a ter essa dinâmica, né? Essa lei de ação e reação, esse processo químico ali, onde você começa a se responsabilizar pelas suas atitudes, porque a partir dali você já adquiriu o conhecimento necessário e agora você erra escolhendo, né? Você começa a ter o raciocínio, você começa a ter a responsabilidade do que você está fazendo. E quando você vai evoluindo nesse processo, existem as pessoas que desenvolvem a parte intelectual, né? Mas não desenvolvem a parte de sentimento.
E chegando no final, nessa barreira entre provas, expiações e regeneração, a gente começa a ter um tipo de pessoa, um tipo de encarnação, onde o espírito ele encarna e ele acaba perdendo muito tempo por escolha dele, por não querer evoluir, né? Então, encarna, sejam as pessoas que têm problemas com drogas, sejam pessoas que têm problemas por escolha própria, né? O espírito, ele acaba entrando nesse projeto de ir contrário à evolução, de ir contrário a Jesus, de achar que ele pode medir força, porque agora ele tem o intelecto, então ele consegue criar, ele consegue plasmar. E aí as nossas encarnações, elas começam a dificultar muito a evolução. E também, quando você começa a ter muito conhecimento no plano espiritual, os espíritos do umbral começam a conseguir vir muito para a Terra. E aí você tem um boom de processos obsessivos que dificultam também a vida de quem está encarnado. Aí você porque quem está desencarnado, ele também está intelectualizado, né? Intelectualizado. E aí ele sabe manipular os fluidos, né? E ele escolhe ficar no umbral, ele escolhe montar cidades umbralinas, ele escolhe vir perseguir a pessoa que prejudicou ele, mas que estava tendo uma segunda chance, que poderia estar evoluindo. Só que aí com ele atrapalhando, fica mais difícil, tanto para quem está querendo, né? Porque a gente está suscetível às ações do mundo invisível o tempo inteiro, quanto para ele que fica muito tempo no umbral. As encarnações começam a demorar muito para acontecer porque eles não querem encarnar, né? E aí, durante esse processo, para que isso evolua, porque senão nossa evolução vai demorar muito até essa pessoa se arrepender, até ter uma outra chance, demora demais. E aí a gente tem esse processo de exílio, que é benéfico para eles, que precisam desse choque de realidade, precisam entender que só estão perdendo tempo, que não vai ter queda de braço com Deus, que isso não vai acontecer porque é tudo muito natural, é muito simples e existe uma lei no universo, né? Então eles estão só perdendo tempo. Então eles precisam desse choque de realidade. E também o outro planeta para onde você está indo, quando você volta lá no mundo primitivo, a nossa evolução intelectual também, porque o intelecto puxa o lado sentimental, né? Primeiro a gente desenvolve o intelecto, primeiro a gente traz todas essas relações de sociedade, etc., para depois a gente trabalhar os nossos sentimentos. Ele é muito lento. Se você deixa ele sem alguém ensinando, se você deixa ele sem essa troca, na realidade você vai precisar da escassez. Porque a gente só aprende de duas formas. Ou alguém ensina, ou a adversidade ensina. Então, se você olhar, por exemplo, para a evolução da Terra, o homem ele só inventou a roda, ele só criou, né, tudo que ele criou, todas as grandes sociedades, porque vieram capelinos para cá e ensinaram. Se eles não tivessem vindo, a gente ia precisar que a população humana, né, chegasse na totalidade dos recursos, para que aí a gente tivesse uma escassez de recurso, para que aí a gente pensasse, estamos precisando de alimentos, então temos que fazer de uma forma melhor, vamos começar a plantar, vamos usar os animais no arado, e aí é que a gente começa a fazer as grandes descobertas, né? Ou a gente faz as descobertas porque alguém já sabe e nos ensina, ou então a gente precisa da diversidade para que aí a gente use a nossa criatividade e saia ali do comodismo, né? Porque o comodismo, ele existe e é uma lei física também, né? A lei da inércia. Então, esse exílio ele vai ser muito útil para as pessoas que estão aqui, que precisam parar de perder tempo, que precisam diminuir o tempo delas no umbral, precisam correr atrás mesmo, né, da evolução de uma forma geral. E estão aqui querendo, né, manter esse padrão vibratório, querendo se manter no umbral, querendo se manter com coisas ruins. Então, eles acabam tendo esse choque de realidade quando acontece o exílio e ir para o outro planeta que está ainda no mundo primitivo e que, se não vierem essas pessoas trazendo o conhecimento, vão acabar levando muito tempo até gerar essa escassez, até gerar a falta, para eles usarem a criatividade e começarem a desenvolver essa parte intelectual e depois, né, a parte de sentimento. Então, na realidade, esse é o nosso apocalipse. Não é uma coisa absurda, não é uma vingança divina, não é um Deus que vai vir e que vai, enfim, que vai separar e etc. Na realidade, é um processo natural que faz parte de todo um progresso e de todo um plano muito maior que envolve diversos planetas e, enfim, um processo evolutivo que é muito, muito parecido com a dinâmica da natureza mesmo, assim, né? Porque a natureza, embora ela seja linda e ela seja incrível, ela também é cruel em vários pontos, né? Ela também é justa em vários pontos. E esse processo, ele é isso, assim. Então,
Então, a gente precisa fazer com que essas pessoas que não querem evoluir, evoluam mais rápido, porque senão a gente acaba gastando muito recurso com eles, em muitas encarnações falidas, muito tempo umbralino, e muitos recursos de espíritos evoluídos que precisam, né, fazerem outras tarefas e estão aqui ainda presos. E, ao mesmo tempo, a gente precisa evoluir esses irmãos que ainda estão no mundo primitivo e que, se deixar eles terem essa ideia sozinho, vai demorar muito. Então, joga esses espíritos lá, um ensina o outro e todo mundo sai ganhando. E é uma coisa muito normal. Embora eu esteja falando aqui que é uma coisa muito normal, natural e linda, eu não estou me voluntariando para ir. Essa foi ótima. Não tenho esse interesse. Tem uma piada, não pode contar piada no meu espírito, mas eu vou contar, né? Quer dizer, não é de bom tom. Uma piada do Joãozinho, que a professora pergunta assim, quem quer ir pro céu? Todo mundo levanta a mão, menos Joãozinho. Aí ela fala assim, Joãozinho, você não quer ir pro céu quando morrer? Ele, quando morrer sim, pensei que fosse agora. Então, tô aqui falando agora eu não quero, não. Todos os benefícios do exílio, né? Que é uma coisa maravilhosa, que faz parte, que todo mundo vai sair ganhando, mas eu não queria ganhar. Não queria ganhar nesse momento. Vamos lá, gente. O que essa passagem me chamou a atenção? Primeiro, muito interessante, né, é que Pedro, ele corre em defesa, né, dos discípulos, porque quem estava em volta não entendeu nada do que estava acontecendo e falou assim, eles estão bêbados. É típico de quando a gente não entende o que está acontecendo, chamar aquele que deu a mensagem de doido, de bêbado, de alucinado, de fanático, né? E, na verdade, a gente sabe que Deus utiliza todas as pessoas, mesmo, no caso aqui eram os discípulos, né? Não tinha nem como a gente duvidar, mas Deus utiliza todas as pessoas o tempo todo para fazer passar a sua mensagem. Nós temos inúmeros casos de que às vezes a espiritualidade vai até alguém super capacitado para dar um recado, alguém que é um espírita trabalhador de uma seara, ou um pastor, ou alguém trabalhador, né, de outra religião, e a pessoa não está preocupada, não faz a sintonia, não quer. E aí a espiritualidade faz o quê? Eu tenho que dar aquele recado, manda pela vizinha, manda pelo funcionário, ele vai ter que receber. Uma coisa muito interessante é o seguinte, quando você não faz o seu trabalho na sua missão divina, nós temos missões divinas e pessoais. A missão divina é quando Deus quer te usar para o bem do próximo, para o bem do planeta. Isso é uma missão divina. E a missão pessoal é quando você está resolvendo as tuas pendências da sua própria evolução. Acaba que a sua missão pessoal, ela também tem um cunho divino, mas ela é mais pessoal, porque está envolvendo você diretamente. Quando Deus te usa numa missão divina, uma missão que você não está diretamente envolvido, não faz parte do seu karma, eu não gosto da palavra karma, vocês sabem disso, né? Porque como você pode mudar, né, no sentido de que não faz parte da sua programação reencarnatória, você às vezes não escuta, não quer fazer, você tem preguiça. Então existem vários casos que a espiritualidade fica ali, te dá uma oportunidade de servir e você não aceita. Porque é um direito seu aceitar ou não aceitar. Às vezes você, não vou falar isso não, não vou ligar isso não. Quantos sonhos eu já tive que eu falei, não vou falar isso com ele não, vai achar que eu sou maluca. E aí outra pessoa fala e eu falei, caramba, primeiro vieram em mim e eu não dei o recado. Então, a gente tem a missão divina. Quando a gente abre mão, por menor que seja daquela missão, é menos um ponto que a gente ganha no universo. Então, se a gente está atento, né, a todas as mensagens e repassa as mensagens confiando na voz do Pai, faz uma oração e fala, Senhor, é isso que eu tenho que fazer? Então tá bom, eu vou lá e vou dizer, olha, não vai não, tocou o meu coração, então vai com cuidado, pensa bem, pode ser uma besteira, pode não dar em nada ou pode não dar em nada porque você fez uma besteira, que foi você falar e falou uma besteira, que todo mundo entendeu, a Iris é cismada, pois é, mas aí você pode ter resolvido ali. Então, é óbvio que você não vai dar de maluco, né, o tempo todo, mas você tem que se aconselhar com o seu mentor, se aconselhar em oração, porque a intuição é a mediunidade do futuro. O Pentecoste foi para trazer, impactar o materialismo. E de vez em quando a gente tem mediunidades que impactam o materialismo, mas a mediunidade do futuro é a intuitiva. Então, aquele negócio de não vai por ali, faz uma oração, em qualquer momento você pode se conectar com o Criador.
e pensa e diz assim, não, porque às vezes também é obsessor, né? Às vezes é o mentor. Eu ia falar isso. A gente Fica até precisa... Fica até difícil de decidir. Mas se você tiver com o coração puro ligado ao seu pai, não vai ter obsessor, ele sai correndo no primeiro minuto. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi Paulo ter que defender os discípulos. Falei, gente, olha só, os discípulos já estavam curando inúmeras pessoas, pregando, e naquele momento, aqueles que estavam ali ouvindo, e eles estão bêbados. Olha como a gente é fraco, né? Como é que a gente duvida, como é que a gente não consegue perceber os sinais, mesmo que os sinais sejam sinais nesse nível, como foi o de Pentecostes. A segunda passagem que eu queria falar um pouquinho, dá tempo? Dá. É que ele cita o profeta Joel. E ele cita o profeta Joel para falar do Pentecostes. Só que o profeta Joel, ele fala especificamente do Apocalipse. Então, ele é um profeta que os nossos irmãos judeus chamam de profeta menor, porque ele não é um dos grandes profetas, ele é um dos 12 menores, se eu não me engano, mas ele era muito envolvido com o Apocalipse, que na verdade, como a Yasmin explicou, nada menos é do que a transformação, né, a transição planetária. E o que me pegou aqui, com um coração aberto, e eu queria que vocês tivessem esse coração aberto, é justamente o que a gente vai estudar com Emmanuel. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, é invocar o nome do Senhor. Nesse momento, ele está dizendo o seguinte, olha, mesmo quem tem errado, mesmo quem não esteja fazendo tudo certo, mesmo quem até agora duvidou, se invocar o nome do Senhor, vai ser salvo. Ou seja, ninguém está condenado. Jesus falou que todas as ovelhas do seu rebanho iriam se salvar. Então, ele não falou assim, ó, quase todas vão se salvar. Ele falou todas, todas, todas. E nós somos ovelhas do rebanho de Jesus. Então, quando a gente vê o profeta Joel falar, olha, invoca o nome do Senhor, traz, né, Jesus para o teu coração. Joel não falava de Jesus, até porque não conhecia, foi de ano 10, o século 10 ou a quinto antes do Cristo. Mas hoje a gente sabe que Cristo fala em nome do Pai. Então a gente começa a perceber, né, que estar falando de Jesus, estar próximo de Deus, estar próximo da religião, é o que vai fazer, é o que vai trazer a segurança que a gente precisa nesse tempo de provação. A gente está vivendo momentos que a gente abre uma rede social e a gente quase enlouquece. A gente enlouquece no minuto e retoma a lucidez. Enlouquece o minuto e retoma a lucidez. Por quê? Porque é muita notícia ruim. E aí a gente fica assim, meu Deus, e as crianças da Ilha de Marajó? Meu Deus, é assustador o que um ser humano é capaz de fazer. Só que, ao mesmo tempo, a gente pega livros como Tormentos da Obsessão, que mostra isso lá atrás, né? E mostra, olha, aquela criança veio, não que isso seja permitido de maneira nenhuma. Ela encarna para dar certo, mas ela vem comprometida. Então, ele começa a trazer para a gente que, por mais que o mundo esteja ruim, nós estamos vivendo exatamente aonde fomos convidados a dar fruto. Então, a árvore, ela vem e é plantada e precisa dar fruto aonde foi plantada. Ela não pode chegar assim, esse solo aqui não vai me dar frutos bons, eu vou tirar minha raiz daqui e vou jogar minha raiz lá. Então, se você foi convidado a viver num lugar aonde você ainda precisa desse testemunho de fé, onde você precisa... É agora, mais do que nunca, né? É sair da zona de conforto e fazer oração todo dia, orar, vigiar. Quem acredita, jejuar, né? Porque eu acho que o importante é a gente seguir os rituais da nossa religião, seja ela qual for. Mas o mais importante de tudo é a gente saber que Deus está no controle de todas as coisas. Esse tema é comprido, não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP.
Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre a salvação. O que é a salvação? Yasmin aqui no primeiro programa falou que a salvação às vezes pode não ser necessariamente continuar na Terra, pode até ser exilado, mas que essa salvação ela está abrindo mão. Às vezes a espiritualidade fala assim, nossa, você já é tão boa, fala tão bem, vai ser Moisés lá em Quiron, em Kepler, sei lá qual vai ser o nome do novo planeta. Não tenho a menor condição de ser Moisés, gente. Nem Joel do menor eu ia ser. Nem do menor. Não tenho condição nenhuma. Mas, né, que às vezes a salvação não vem como a gente imagina que ela vai vir, né? Mas ela vem. Independente de se vem na forma, do modelo, ou no momento que a gente queira, mas que todos serão salvos, porque todas as ovelhas do rebanho de Jesus vão ser salvas, né? Eu queria mandar aqui um abraço para Sônia Regina do Rio Comprido. Boa tarde, Jesus amados, abençoe. Casal 20, mas hoje não é o casal. Mas ela não sabia ainda. Ela manda 2 horas em ponto. Aí toda vez que eu apareço, eu falo... Ela é linda. É Sônia Regina do Rio Comprido. Aí ela escreveu depois. Yasmin, boa tarde. Boa tarde, Que Sônia. Deus abençoe sempre vocês. Ela é muito, muito fiel. Sônia, que Jesus te abençoe, te proteja, sabe? Você realmente é maravilhosa. Beto Orlando tá sempre com a gente também. Um abração, vocês aí, meninas do Quinta do Evangelho. Ditinha Araújo. É prima do Hernani, né? Nossa, prima. Boa tarde, primas lindas. Amo a Yasmin falando. Estou na escuta, já dei o like e compartilhar também o programa. Como sempre, maravilhoso. Gratidão. Ai, meu Obrigada. Deus, vocês são lindos. E aqui nós temos o Pedro Luiz do Valqueire. Estou na escuta, gostando muito do programa. Um grande abraço a todos. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Gente, falar em sorria, eu entrei aqui no Facebook e eu nunca entro assim de fora, né? Aí eu entrei e tava assim, fotos. Aí eu olhei, só tem foto minha sorrindo, assim. Ai, eu realmente, eu tô sempre com esses dentes arreganhados, como diz o Hernani. Não tem uma foto séria. Eu realmente não pareço uma pessoa séria, né? Mas eu sou, gente, eu juro que eu sou. Lá no fundo, bem no fundo, eu sou uma pessoa séria. Luiz, o nosso poeta. O tema do programa Salvação. No meu entender, salvar a nós mesmos. Se quisermos realmente salvar a nós mesmos e salvar o planeta Terra, precisamos fazer mais do que apenas salvar nosso ser biológico. Precisamos também salvar nosso ser interior. Isso é, salvar-nos do modo egocêntrico de consciência, pois é ele quem precisa desaparecer. Lindo, Luiz. Luiz sempre trazendo aqui alguma coisa maravilhosa pra gente. Queria mandar um abraço enorme para Cris Duarte, mandou um boa tarde para a gente, está sempre com a gente também, maravilhosa. Marilene Melcide, sempre com a gente, mandou um boa tarde. Cláudio Ferreira, peraí que agora eu já me enrolei aqui. Cláudio Ferreira, boa tarde, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos, muito lindo isso. Sandra Freitas Monteiro mandou um boa tarde. Pessoal do YouTube, Gilceia Werneck, boa tarde, muita paz. Deus nos abençoe hoje e sempre. A irradiação já coloquei, disse ela está sempre na nossa irradiação. Ana Paula Brito mandou um boa tarde. Valéria Fernandes, boa tarde, Iris e Yasmin, que Deus abençoe, muito feliz por ouvi-las. Gente, só de receber as bênçãos de vocês já valeu o programa, né? Selma Guiar, like 7, nossa, lá no início, eu espero que tenham mais, eu não consigo ver daqui, mas tudo bem. Boa tarde, meninas. Gratidão por mais um dia de aprendizado. É muito bom ouvi-las. Sou ouvinte da rádio. Só passei para dar o like. Ela ouve no radinho, né? Ai, que linda, gente. Muito legal. Carmen Rocha. Boa tarde, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Lúcia Helena de Souza, Portugal. Uma ótima tarde com muitas bênçãos. Que Jesus ilumine a todos. Yasmin, parabéns por nos passar um estudo com grande conhecimento. Gratidão, Niterói. Falei que o povo te ama. Obrigada. Falei que esse povo te ama. Mas o povo ama mais você e o meu pai. Nada, ama nada. Voltei. Ó, senhor Arione, continuando, o Hernani passou um sufoco para segurar ela. Eu acho que tem alguma mensagem dele antes que eu não vi aqui. Ele falou que daqui a pouco você vai estar fazendo um programa aqui só teu. Hamilton Veloso, boa tarde. Não, foi o Hamilton, eu tinha lido antes. Boa tarde, vejo a Yasmin em um novo programa nessa rádio.
esses umbralinos nos ajudam a orar e vigiar o que vamos fazer com a solicitação deles. Esta já sabemos se seremos joio ou trigo. É verdade, né? Eles nos ajudam a orar e vigiar. Porque se não fosse eles, talvez a gente tivesse morno, né? Lá É, porque no fundo, tudo que eu falei acaba atrasando porque a gente é muito fraco e aí a gente acaba caindo, né? Mas faz parte do nosso processo. Deus só autoriza, né? Assim, a espiritualidade só autoriza porque a gente tem débito e porque, enfim, a gente tá aqui pra provas e expiações mesmo. Eles acabam fazendo com que a gente saia do comodismo, que a gente se chacoalhe e volte pro caminho certo. Mas atrasa. Dificulta, né? Assim, torna o processo mais difícil do que ele já é. Principalmente para eles, né? Porque, sim, principalmente para eles, mas pra gente também. Porque o que acontece é o seguinte, vamos pensar, naquele, se eu não me engano, Anjos Decaídos, agora eu não me lembro. Eu lembro que um dos pontos nevrálgicos, né, do exílio é que, por exemplo, se você pega hoje em dia, antigamente você conseguia uma droga, mas no passado era difícil. Hoje em dia, você tem drogas sintéticas que as pessoas aprenderam a fazer, que elas fazem em casa. Isso é uma das... E que elas são pequenas. E eu vi uma vez um delegado falando que ele pegou um caso do filho de um amigo, que o amigo falou assim, meu filho tá estranho. E ele falou assim, não, mas seu filho é ótimo, meu filho mudou, ele tá estranho. Ele falou, revira tudo. Não tem esse negócio que tem privacidade, não. Revira tudo. E ele revirou o quarto dele inteiro, não achou nada. Aí, de repente, esse amigo que era delegado, ele falou assim, pega o caderno dele e olha folha por folha. Ele achou um mísero comprimidinho colado numa das folhas do caderno. Eu falei, gente, isso é uma coisa louca. Porque é impossível. Agora tem as drogas sonoras. Olha que coisa, você ter um aplicativo que você tem uma droga sonora. Então, chega um momento que você não tem mais como controlar isso. O que acontece? Você precisa tirar, senão esses espíritos ficam, né, envolvidos, aí desencarna, aí é suicídio inconsciente, aí é overdose. E eles viram escravos no plano espiritual, aí quando reencarnam, o perispírito já é formado com o compromisso, aí a chance deles se viciarem é maior ainda. Maior ainda, hoje a gente já até sabe pela ciência, aquela genética do alcoolismo, genética da droga, que na verdade é o compromisso passado, né? Então são várias encarnações que eles perdem no mundo das drogas. E aí, o que você precisa fazer num momento de evolução desse? Você precisa começar a realmente separar para que esses espíritos consigam, porque aí até se fazer, é como se ele estivesse indo para um detox, por exemplo. Sim. Eu tô falando de droga, gente, mas não é só droga, é tudo. Todas as facilidades que a tecnologia te dá pro bem, ela também te dá pro mal. Você vai escolher onde vai usar. Olha, tem uma pergunta aqui que é interessante, da Ana Rosa. Ela pergunta assim, temos comprovação da presença dos capelinos na Terra? A gente tem Os Exilados de Capela, que é um livro, a gente tem A Caminho da Luz, de Emmanuel, a gente tem Os Anjos Decaídos, mas a gente tem mais do que isso. Se a gente observar, né, o povo no Egito, por exemplo, né, se você pegar a população mesmo, o povo, nem com toda a tecnologia de hoje, reconstrói as pirâmides como foram feitas, sem tecnologia, sem ferramentas, sem aquilo tudo. Se você pegar Machu Picchu, eu tive a bênção de poder, né, visitar aquele santuário, é uma coisa louca. Você fica assim, tem que ter sido um capelino, não pode ter sido outra pessoa para construir isso aqui, né, com o material que tinha. Mas eu digo mais, eu estava vendo aquele Oppenheimer, o filme lá da bomba, e tem uma cena com Einstein, super interessante, né? Que ele manda pro Einstein como é que fala? Os cálculos, né? Pro Einstein dar uma olhada e tal. E o Einstein fala para ele assim, olha, vocês não podem continuar com isso vai acabar com o planeta. E aí depois ele encontra Einstein pergunta alguma coisa para ele. E ele fala assim, sabe aqueles cálculos? A gente vai explodir o planeta. E o Einstein fica destruído, porque ele não queria participar daquilo. Mas por que ele fica destruído? E por que ele não queria participar daquilo? Porque Einstein é capelino. Ele já sabia, ele não queria dar continuidade à teoria da realidade. Você começa a perceber assim, gente, como é que Einstein era tão inteligente e ele não terminou esses estudos? Ele se afasta no final. Ele não queria dar continuidade àquilo, porque ele sabia onde aquilo ia levar. É porque quem não leu o livro, né, eles dizem pra gente que o grande compromisso de Capela, que fez com que eles fossem exilados, além das drogas e das drogas sintéticas, foi uma guerra nuclear, né? Quando você entra nesse processo, você dificulta muito a evolução do planeta, porque passa a não conseguir mais ter
reencarnações, né, biologicamente. Então, esses espíritos comprometidos ficam ali reencarnando, mas é um dos grandes crimes que a gente comete em nível mundial, né, que dificulta e que realmente atrapalharia. Eu diria até a evolução universal, né? planetária. Porque a gente não sabe qual é o tamanho dessa repercussão no próprio universo, né? Sim, Tá aí muito longe começam do nosso... reagendar todo mundo, os espíritos vão ter que evoluir em outro lugar, e aí é uma grande separação, e Sim. é um processo grande, é um dos grandes compromissos. Mas vamos falar de Emmanuel, senão não vai dar tempo. E Emmanuel traz uma mensagem linda pra gente, pra já acalmar a gente com essa questão do Apocalipse. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. Olha o que ele está falando. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. É forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da criança. Por isso que eu falo para vocês, gente, evangelizem os seus filhos. Você não sabe quem é seu filho, ele pode ser uma pessoa extremamente importante, evoluída, e com a tua evangelização ele vai mais alto. Ou ele pode ser um espírito difícil e com a sua evangelização ele pode ser salvo. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais, nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Olha que coisa linda. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá em nosso encontro, mas não obedecerá, em grande número de ocasiões, à expectativa da nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, de escassez e de contrariedade. Ou seja, Deus dá aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar o seu sublime esforço de redenção. Assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Então, Emmanuel, Emmanuel, essa mensagem aqui acho que foi uma das melhores que eu já vi. Porque ao mesmo tempo que ele traz pra gente que nem sempre o socorro é o que a gente está esperando, porque ele fala assim, olha, às vezes a providência divina te visita na forma de uma doença. Você estava se perdendo, pega uma doença. Eu escutei um TikToker hoje falando isso. Ele, olha, às vezes você tem 10 problemas na vida que você está atribulado e você não sabe como você vai resolver e você já está, ai meu Deus, olha, não sei o que. Aí você pega uma doença grave e você passa a ter um só. Porque todos os seus cuidados se volta para se eu vou sobreviver. E aí nada disso nada daqueles 10 que você tinha passa a ter mais importância. Então, às vezes a providência vem para te chamar a atenção. Olha só, para tudo que você está focando, botando a sua energia em lugar errado. E onde a gente bota energia, gente, eu vou falar para vocês, cresce. Aonde você botar energia, cresce. Se você botar energia no problema, o problema cresce também. Se você botar energia na solução, a solução vem. Então, quando Emmanuel diz que às vezes vem na forma da doença, a gente tem que pensar assim, olha, eu não sei por que eu estou passando, mas, Senhor, eu preciso de um lenitivo. Então ele termina falando pra gente que mesmo que a gente precise da doença, Jesus é amor, é bondade. E o Pai é misericordioso.
Então, E ele a partir vai do momento trazer... que você aprende o que você precisava, né? Assim, porque se ela veio pra te ensinar alguma coisa, a partir do momento que você parou, refletiu e aprendeu, ela não tem mais precisa necessidade. mais sofrer. Exatamente. Então, quanto mais rápido a gente entender, parar, refletir e aprender, menos tempo de sofrimento a gente passa, né? Porque o objetivo é o aprendizado. O objetivo não é o sofrimento, né? Não é a punição. Então, é sempre a gente parar e refletir. Ele fala algumas coisas muito importantes. No início, pra mim, o mais importante de tudo é quando a gente vai falar sobre salvação, e aí ele bate de novo nessa tecla de que todo mundo vai ser salvo, de que todo mundo merece o socorro. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem merecimento, ou a gente fica meio constrangido de fazer oração, de pedir, ou de falar, porque a gente acha que, porque a gente erra, ou porque a gente não faz o que precisa, e a gente sabe que não faz, entendeu? Porque você falou assim, ou quando você estava falando antes, você falou assim, mas se você estiver em contato com o Pai, se você estiver em comunhão, mas dificilmente a pessoa tá em contato com o Pai, com comunhão, e aí, às vezes a gente fica meio constrangido. Mas isso é um exercício. É um exercício. Isso é um exercício. Mas a gente tá na vida. Acabou de passar carnaval. Mas eu tô entendeu? malhando, por exemplo, o exercício físico, então eu também tenho que ter um exercício espiritual. Ou vocês acham que é só ir pra academia, cuidar só do corpo? Tem que cuidar do espírito. Mas assim, você pode estar na micareta da Ivete, dançando, no meio do carnaval. Se você sentiu que precisa de Deus, se você sentiu que tá na hora de chamar, não importa. Baby Consuelo fez isso. O que você tenha feito, não importa se você tá na melhor condição, do jeito que você tá vestido, o que você fez, não interessa se você cometeu crime, se você não cometeu, para tudo, pede, todo mundo tem direito de pedir, a gente não tem que ficar constrangido com Deus. Não, nunca. Deus nunca vai chegar e julgar o que tá acontecendo, o que você fez, nada. É a hora de, o tempo inteiro, a hora que você quiser se arrepender, melhorar, rezar, seja pedir proteção, seja pedir pra estar mais próximo, não pode ter essa vergonha nunca. E não tem pedido xoxo não, hein, gente, que tem gente que fala assim pra mim, Deus tá tão ocupado com tanta coisa grave, eu tô pedindo uma coisa pouca, não tem pedido xoxo não. Pede, se ele quer. O não você já tem, né? Vai atrás da humilhação. O não você já tem. Ajoelha e fala, Senhor, se for da tua vontade. O importante é você sempre colocar que a vontade do Pai seja soberana para ter essa energia de merecimento. Porque ele diz aqui, não adianta só pedir, precisa saber receber, né? Sim. Regina Oliveira, boa tarde, que dupla maravilhosa. Toca aqui. Muita paz, Deus abençoe. Wanda Maria, boa tarde, abençoadas. Muito feliz de estudar com vocês. Beijo no coração. Ela é da Penha Circular. A Ana Rosa, acho que a gente já respondeu. Isabel Mirandela, boa tarde, irmãs. Muito bom. Irmãs? Mas ela é nossa, não é você. Não, minha. É você. O crente quer um elogio. Tá bom, Isabel. Terezinha Narciso, boa tarde a todos. É preciso saber florir onde a vida nos plantar. Exatamente. Ana Rosa, perguntei sobre os capelinos por conta de uma palestra que assisti, na qual o expositor afirmou que o meio espírita não corrobora com essa informação. O meio espírita, ele está muito dividido, Ana, vou te falar a verdade, entendeu? Mas o Emmanuel, no A Caminho da Luz, ele deixa bem claro, e A Caminho da Luz é uma psicografia do Chico. Então, assim, eu acho que cada um pode ter o direito. O bom do espiritismo é uma coisa que é o seguinte, não tem doutor, não tem o papa do espiritismo, né? A gente busca as informações no aprendizado, mas Chico dizia assim, olha, na dúvida, vá a André Luiz. Continua com dúvida, vai a Emmanuel. Continua com dúvida, vai a Kardec. Continua com dúvida, vai a Jesus, porque de Jesus você não sai com dúvida. Então, quando Jesus vem e diz, há muitas moradas na casa do meu Pai, como Jesus diz, que nem me dá várias passagens, deixando bem claro, a João vai ficar, vocês não vão ficar. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós recebemos os capelinos, mas eu não posso dizer para você, né, que todo mundo concorda com isso, porque isso faz muito sentido quando você pega para estudar, inclusive, porque quando você começa a estudar a fundo o espiritismo, você percebe que aquela teoria de Sócrates de que a gente não cria nada, a gente representa o Hades, né, a gente representa o plano espiritual, e você começa a entender tudo que você cria, seja imaginário, tipo lobisomens, assim, sejam os mitos, você começa a entender de onde eles tiraram e
tem uma explicação científica e filosófica para tudo aquilo. Então, encaixa muito, tanto com a Bíblia, com as passagens que a Bíblia traz, quanto com tudo isso, assim, né? Com a expulsão do paraíso, né? Exatamente, porque a expulsão do paraíso são os capelinos sendo expulsos, né, de capela e vindo para cá. Então, assim, a Bíblia traz alegorias sobre os capelinos. Emmanuel fala com a gente sobre isso. Se você pegar para estudar historicamente, faz muito sentido essa definição. Muitos mitos, muitos deuses antigos, você começa a ver alguns resquícios desse outro perispírito, dessa outra realidade, né? Então, assim, é isso. Várias passagens no Antigo Testamento, eles falavam com a gente sobre isso, que eles tinham chegado para isso. Sim. Quando Jesus é tentado, Nimrod estava lá e ele faz um comentário sobre isso. Então, várias passagens na Bíblia também conversam com essa teoria, vou chamar de teoria. Porque... Mas cada um, né? Olha, para ter uma ideia, Kardec não conseguiu nem definir se a evolução espiritual ela vem, né? Se o ser hominal ele só encarnou no homem ou se esse princípio ele vem sendo desenvolvido no mineral, nas plantas e nos animais. Tem espírito que diz que não, que esse ser dele sempre foi hominal, que Deus criou ele homem. E eu, particularmente, sou mais adepto do que o Kardec também acreditava, que a gente dormita no mineral, né, sonha no vegetal e acorda no animal e até chegar a esse, né, que tudo na criação tem um propósito. Faz sentido quando você pega a lei do progresso. Faz sentido pela lei de progresso, sim. É a melhor explicação, porque você vê que não existe salto na natureza e também não existe salto na nossa evolução. Não faz sentido o espírito encarnar, construir a pirâmide, de repente ele não sabe mais fazer isso e se não existe essa quebra, né? Então ele tem que ter ido. E tem também alguns relatos na revista de Paris, onde Kardec fala sobre espíritos que tinham encarnado na Terra e já tinham encarnado em outras moradas. Então também faz sentido essa comunicação, é uma coisa mais normal do que a gente. Cartas de uma Morta, Mãe Chico Xavier vai visitar outros planetas. É verdade. Júlio Cesário, boa tarde a todos. Yasmin dando folga para o Hernani. Leide Gomes, boa tarde, meninas. Eu também sou fiel. É verdade, Leide, também é fiel. Tânia Regina mandou um boa tarde. Mara Lourenço, boa tarde, meninas. Deus abençoe vocês. Ariete, sempre por aqui, ligadinha nos nobres ensinamentos e esclarecimento dessa família tão iluminada. E ótimos palestrantes. Cada um melhor que o outro. Ai, que lindo. Ela é de Brasília, Distrito Federal. A Leide falou assim, eu só não mando mensagem, mas estou sempre com vocês. Ai, meu Deus, que linda. Marlene Riso, boa tarde. Acho que ela foi o like 89. Boa tarde, irmãs, abraço fraterno. Tânia Regina, se eu não fosse espírita, diria que o mundo está acabando. Que bom então que você né? Você já sabe que ele vai continuar. E vai continuar melhor, gente, tem que ficar aqui. Vai continuar e vai ficar melhor. Denise Andrade mandou muito obrigado por compartilhar esses ensinamentos. Já coloquei o nome de todo mundo que me pediu na irradiação. Mandar um boa tarde para Vilma Gomes. Gente, está chegando no finalzinho, eu tenho muitas mensagens, mas eu não vou conseguir responder todas. A Júlia perguntou, os capelinos foram trazidos materializados ou como espíritos que reencarnaram? Como espíritos que reencarnaram. Só que aí você pergunta se ele eram seres primatas grosseiros e modificaram as suas estruturas corporais. A gente precisava de muito tempo para ter essa palestra, de preferência com o Hernani, que ele adora explicar isso. Mas a verdade é que os espíritos mais evoluídos não encarnam em animais. Eles encarnaram em homens. Só que homens ainda não tão desenvolvidos. E como eles já tinham um perispírito um pouco melhor, eles achavam que estavam encarnando, tinham a sensação de que estavam encarnando. Tem alguns livros que dizem que a evolução deles tinham vindo dos répteis, né? Dos répteis, eram reptilianos. Isso aí tem uma história linda. Começa a mandar mensagem. Hernani faz esse Por isso que na Bíblia falava muito sobre a dor do parto, né? Porque eles vinham de répteis, então não tinha isso. Esse tema é tão bom. Eu queria tanto continuar hoje aqui com vocês, mas eu não posso. Tá chegando no finalzinho. Vou mandar um beijo para todo mundo. Eu vou ler todas as mensagens, mesmo que eu não tô lendo aqui. Tá bom? Eu queria muito que a gente sempre encerrasse lembrando que eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade, mas eu sei que você tem um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia. Eleva seu pensamento, vai até o Pai, que Ele vai até você.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.